bem-vindos ao podcast Ser o Melhor de Mim. O meu nome é Sara Sofia e eu iniciei o meu crescimento interior a nível físico, mental, emocional e espiritual há 3 ou 4 anos, mais ou menos, ou 3 anos, e por todos os benefícios que isso me trouxe, tudo o que mudou em mim e na minha vida e tudo o que melhorou a minha vida, eu decidi criar este podcast para partilhar convosco histórias, superações, vidas, e que a história destas pessoas com quem eu vou conversar vos inspirem, vos deem força, ou vos façam despertar algo novo dentro de vocês, e que se tornem o melhor que vocês podem ser. É este o meu objetivo. O convidado de hoje é um daqueles amigos importantes de longa data, uma pessoa que sempre me inspirou no passado e que ainda me inspira pela sua resiliência e pela sua força de vontade. Natural de Setúbal, com 44 anos, Júlio Amândio é treinador e atleta de várias modalidades, e tem uma história de superação extraordinária. Atingiu 11 títulos nacionais na modalidade de remo ao longo destes anos todos, e o segundo lugar no Mundial de Veteranos em 2008 na Lituânia. Na modalidade Aikido atingiu o segundo Dan em 2005 no Japão. No Taekwondo conseguiu um Cup. Praticou triatlo entre 2012 e 2022. É treinador de remo grau 2, treinador de triatlo grau 3, treinador de futebol UFC, licenciado em treino desportivo desde 2005 em Rio Maior. Fez pós-graduação em Psicologia do Desporto e Atividades Físicas em 2006 e ainda fez curso de Fisioterapia. Algumas destas cadeiras ele realizou-as a partir do IPO, do Instituto Português de Oncologia. E de volta ao remo, muito recentemente, este ano de 2023, sagrou-se campeão nacional no primeiro Campeonato Nacional de Beach Sprint Remo de Mar e subiu ao pódio em segundo lugar, tanto no Campeonato Regional de Fundo, em Skiff, como no Campeonato Regional de Velocidade. É uma pessoa muito especial e eu sei que a forma simples como ele fala da sua vida, fala da sua experiência, alguns de vocês podem se identificar e pode ser que vos ajude nas vossas lutas diárias, sejam elas do tamanho que forem. Espero que gostem da conversa. Até já. Olá! Bem-vindo! Obrigada por teres aceito o meu convite. Eu a gente já se conhece, né, há uns anos e ao longo destes anos, daquilo que eu tenho acompanhado e daquilo que eu te conheço, tens sido uma pessoa que sempre me inspirou imenso em vários patamares da minha vida. E então acho que, tendo em conta o objetivo deste bebé, que é este podcast, é um bebé, isto é o primeiro episódio, acho que da mesma maneira que foste uma inspiração para mim, pode ser uma inspiração para outras pessoas. Daí eu lembrar-me de me dar a conhecer um pouco de ti e da tua jornada, digamos assim. Portanto, quando quiseres. Estou à espera da primeira pergunta. Sim, senhor, vamos lá. Então, tu começaste com a modalidade do remo, certo?
foi o primeiro desporto que tu começaste assim com mais dedicação ou já tinhas outros antes? Eu já tinha feito ginástica e natação, desde pequenino. O remo foi aquele primeiro desporto em que eu comecei a ser federado e a entrar em competições. Ok, tinhas Partir mais ou menos que idade? de 10 anos, 10 anos. É pá, bem novinho. Chivinho. E na altura, quando começaste o remo, o que é que te interessou? O que é que te puxou para ali? Na altura eu não pensava muito nisso. Como criança, nós queremos fazer desporto e brincar, e o remo tem características que são muito interessantes para uma criança, porque, por exemplo, à partida, nós de repente termos um barco de 8 metros nas mãos e nós manobrarmos aquele barco, estarmos sozinhos no rio, é algo que nos dá assim um bocadinho de. Aumenta assim o ego, uma criança, é um brinquedo grande, como eu costumo dizer. Da E responsabilidade. sim, porque se for sozinho a remar, estou por mim no barco e sou eu que o controlo. Isso acaba por desenvolver uma responsabilidade nos jovens, nas crianças, e acho que por mim também passou esse sentimento. Ok. Então, e levaste mais ou menos quantos anos a praticar o remo assim, sem pausas? O remo, então, até hoje, Ok. comecei com 10, depois fiz os escalões todos de formação do remo. Na altura, os 10 anos eram os infantis, o primeiro escalão, eram os mais pequenos. Infantis, iniciados, juvenis, júniores, séniores, até veterano. Um, Depois fiz uma pausa de mais ou menos de 14, 15 anos no remo e agora voltei. Boa. E na altura, à medida que foste ficando mais velhinho, né? E que foste olhando para a coisa de outra maneira, o que é que te, o que é que te fazia levantar na cama? O que é que te fazia ter aquela disciplina de fazer o treino todos os dias? Penso que, acima de tudo, foram os objetivos. Nos primeiros anos, não, porque era miúdo e não pensava muito nisso, mas e quando digo os primeiros anos, se calhar foi o primeiro, segundo ano. Eu lembro-me de um episódio engraçado com um rapaz que era mais velho na altura e de eu dizer que o meu sonho era ir aos Jogos Olímpicos. E na altura esse rapaz fartou-se gozar, vai dar aos Jogos Olímpicos, não sei o quê. Na verdade, nunca fui aos Jogos Olímpicos, né? Mas talvez esse sonho tenha sido a razão para treinar mais, para querer chegar mais longe. E quando falo deste sonho, estou a falar aí dos 12 anos, talvez, a ter aquela ideia de ter um objetivo distante e ter que trabalhar para ele. Não faz-me sentido. Eu uma vez ouvi, não sei se foi o Mel Robbins dizer que o sonho está num patamar diferente da nossa vida para nos fazer mover para o patamar seguinte. Portanto, faz-me todo o sentido isso que estás a dizer. Diz-me uma coisa, a dada altura tu começaste a praticar triatlo. Como é que o triatlo entrou na tua vida? Isso foi bem mais tarde. Só comecei triatlo com 30 anos. 30, 2012, sim, por aí, mais 31, 32, talvez. Já me tinha afastado do remo, entretanto tínhamos fundado um clube aqui em Setúbal, que é o Lusitano, e houve um período em que eu estava a trabalhar no remo, isto estamos a falar de 2009, entretanto fiquei doente pela primeira vez, tive que me afastar por esse motivo. Em 2010 fundámos o clube e começámos o triatlo em 2012. Foi aí que eu comecei no triatlo, já era crescidinho. Boa. E, hum, e depois também, a dada altura, tu começaste a treinar miúdos e pessoas ainda no remo ou já isso começou no triatlo? Não, eu comecei como treinador no remo. Ok. Quando eu fiz licenciatura em desporto, em 2005, vim para Setúbal treinar o Clube Naval Setubalense. Tive 2 anos aqui a treinar júniores e séniores. Entretanto, recebi uma proposta da Associação Académica de Coimbra e fui trabalhar para Coimbra 2 anos. Era responsável pela secção de esportes náuticos, que é a secção que tem o remo. E aí treinava os mais velhos, mas era responsável por coordenar também os treinadores de jovens. Saí da académica 2 anos depois, fui para a Federação de Remo, Federação Portuguesa de Remo. Nessa altura estava a trabalhar com os sub-23 e com os femininos A. E foi nessa altura, nesse período, que fiquei doente a primeira vez, até estava em estágio da seleção perto de Foscoa.
quando fui pela primeira vez ao centro de saúde e depois encaminhado para o hospital, e foi aí que tive que abandonar a profissão, foi aí Uhum. que me apanhei do REM também. Ok, ok. E, hum, e diz-me uma coisa, quando ficaste doente, né? Quais foram os primeiros sintomas, né, que te levaram a perceber que tinhas alguma coisa? É assim, isto estamos a falar de dezembro de 2009. Hum, Eu tinha sintomas desde 2004, possivelmente. ok. Só que me identificava como sendo alguma coisa grave. Uhum, Havia sempre investigação, havia sempre um diagnóstico errado, mas eu lembro-me, o primeiro sintoma que eu tive eram peladas na barba. Eu lembro-me de ir ao dermatologista e ele dizer que era um fungo e que nunca associámos a algo mais grave. uhum. Estar uns anos, a coisa foi agravando e só no fim, e digo no fim, que foi em dezembro de 2009, é que eu fui ao centro de saúde pela primeira vez em Foscoa. Foi assim um período grande. Yeah. Ou seja, é aquela situação, a gente tem muitos sintomas que a gente achamos como normais, ou que são os mesmos sintomas de coisas mais pequenas e que nunca associamos que já é algo maior ali a dar sinal, não é? Quando me perguntavam, e já depois deste período, os sintomas que eu tinha, as peladas na barba eu não conseguia associar a nada, o dermatologista dizia que foi o fungo que eu apanhei, e Uhum, são as hormonais. Depois, se andava mais nervoso ou se tinha perdido peso, eu sempre fui magro, andar nervoso, trabalhar como treinador faz parte, é, um, é quase obrigatório, não é? E principalmente a início de carreira, por isso não havia assim nada que eu pudesse associar. Até um dia não conseguir mexer bem o braço e estar a vomitar e estar assim a sentir demasiadamente mal uhum. e em saúde fazer as análises e então aí pedirem-me logo no dia a seguir para ir ao Hospital da Guarda. Ok, e aí o diagnóstico foi. Nenhum. Aí o diagnóstico foi fazer uma biópsia, tinha uma consulta um mês depois, já em janeiro, e quando vou de Setúbal para a Guarda ter a consulta, a biópsia que eu fiz foi extraviada, por isso não houve diagnóstico nenhum nessa altura ainda. Uou! Então só tiveste o diagnóstico oficial de algum tempo depois, né? Tipo, quanto tempo depois, mais ou menos? Volta de fim de fevereiro, março, isto foi em janeiro, fim de fevereiro, março, nasceu um nódulo no peito, dava dor incríveis, fui Uhum. ao Hospital de Setúbal, na altura fizeram uma nova biópsia, e aí é que fui diagnosticado com carcinoma da tiroide. Ok, e aí, Bastante avançado, metasticidade nos pulmões, etc. ok. E aí começa uma grande jornada. A primeira jornada, a primeira. Depois fui operado rapidamente em Setúbal, a operação não correu muito bem, fui para o EPO no mês a seguinte, isto em março, passado 2, 3 meses voltei a ser operado no EPO, fiz tratamento com iodo radioativo 3 vezes, continuo com as metástases pulmonares dessa altura continuam ainda nos meus pulmões, embora estáveis e estáveis há mais de 10 anos, estamos em 2023, por isso a coisa está controlada dessa parte. Boa, boa. É isso que a gente Entretanto, quer. entretanto o triatlo só começou depois disto. Ok. Pois eu recordo-me que, para já quero te perguntar como é que tu lidaste com, não é porque tiveste afastado do REM, né, e o triatlo só começou depois. Como é que tu recebeste a notícia? Como é que tu Então, o meu, lidaste com isso? o meu comentário, como disseram essa notícia, foi que se calhar já não podia ir à meia maratona no fim de semana seguinte. Já estava inscrito. Era a meia maratona da Ponte 25 de Abril, que é espetacular, e eu também fazia umas corridas, por isso foi quase isso. Foi isso que eu disse. Ok. Tipo, ok, já não posso ir correr. Então era por isso. Hum, Na altura que eu te fui acompanhante, né, eu recordo-me que houve uma fase dos teus tratamentos que tu escreveste imenso. E eu lembro-me de tu fazeres aqueles textos que não eram textos para qualquer um ler,
porque eram textos, além de serem bastante complexos e profundos, tinham muito nas entrelinhas, pelo menos daquilo que eu interpretei, né? Sim. Como é, o que é que te levou a escrever esses textos e de que forma é que isso te ajudou a lidar ali com aquela montanha russa que é né, lidar com essa doença, com os tratamentos e com isso tudo? Há aqui uma separação que temos que fazer antes disso. Ok, Eu vi esses textos, não Hum. foi nessa doença, porque esta foi ok. uma. Depois, em 2016, tive um linfoma e estes textos que tu leste eram sobre, por isso são períodos diferentes. Passado uns anos depois, estávamos a falar de 2010, Uhum. comecei a triatlo em 2012 e Ok, até 16 esteve tudo bem. ok, então deste-lhe forte no triatlo. Ahm, Se fores comparar o triatlo com o remo, eu sei que são coisas diferentes, né? Mas não é, eu não quero comparar as modalidades, eu quero é comparar o que tu sentias quando praticavas uma e outra. O que é que te puxava mais? Qual é o bichinho maior? É assim, normalmente as pessoas do remo que vão para o triatlo fazem um comentário que é o triatlo não dói. O remo é muito mais doloroso fisicamente em termos de ácido lático, em termos de intensidade. Ok. O triatlo é um desporto de longa duração, é um desporto que dá para pensar muito tempo, é um desporto em que fazes várias modalidades diferentes, natação, ciclismo, corrida. É um desporto que exige muitas horas de treino e um grupo de idade, ou seja, não é elite, que queira estar mais ou menos, facilmente faz 20 horas de treino por semana. No remo, a intensidade do treino não permite que se treine tanto volume, Hum. embora seja muito mais intenso cada sessão, mas se eu no ciclismo faço 3 4 horas de treino numa sessão, no remo não vou remar 3 4 horas. Nunca. Essa se calhar é a maior diferença, a intensidade do esforço. Se bem que eu sempre gostei de triatlo, já tinha pensado em fazer triatlo há mais tempo, mas não havia em Setúbal, na altura, um clube que desse essa resposta. Acabámos por ser nós a fundar esse clube. Mas pronto, a diferença que eu vejo é essa principalmente. Ok. Então, depois em 2006, quando te apareceu, quando descobriste o linfoma, 2016, ok, isso foi outra jornada, né? Como é que, como é que, quais são os sintomas, o que é que te levou como é que percebeste isso? Aqui, nesta fase, eu já estava um bocadinho mais alerta para este tipo de coisas e percebia que algumas situações não estavam certas. O primeiro sintoma do linfoma que eu identifiquei, e estamos a falar de fim de novembro, foi ir cortar o cabelo e a pessoa que me estava a cortar o cabelo dizer que tinha uma pelada no cabelo grande. Como se Uhum. fosse uma moeda de 2 euros, aqui atrás. E eu sabia que já tinha tido peladas antes, que aquilo não era boa coisa. Pouco tempo depois, passado uma semana ou duas, eu na altura estava a estudar fisioterapia, estava numa aula de cardiorrespiratório e sentia-me extremamente ansioso, sentia-me aflarado. E contei a pulsação e estava nas 160, sentado na aula parado. O que não é normal, porque a minha pulsação de basal é à volta de 50 e poucos batimentos. Escrevi no caderno, ainda por cima numa aula de cardiorrespiratório, passado 10 minutos volto a contar e estava 160, 170, 180, estava altíssimo. Isto a juntar eu estar nos treinos e já não conseguir acompanhar o grupo, ir à piscina, não conseguir fazer 25 metros quando fazia 3 4 5 quilómetros num treino, e acabar 25 metros sem fogo nenhum, mesmo a morrer, aquilo deixou de ser normal. Fui ao hospital, na altura, fazer o raio-x em Setúbal, e como eu já era seguido no IPO, assim que o médico viu o raio-x, disse-me que eu já não ia para casa e que ia a Lisboa, para o IPO. Ok. A partir daí foi tudo muito rápido, o IPO já era seguido, aquilo foi quase de um dia para o outro. Entre chegar lá, diagnóstico e começar tratamentos foi Uhum. fantástico. E já agora aproveito para dizer que o nosso sistema de saúde pública é espetacular. É Não, há verdade. pessoas que acham que para o privado é que se trata bem.
mas não é verdade. Tenho que concordar contigo da minha própria experiência nos últimos 8 meses, sem dúvida alguma. Então foi nessa altura que tu começaste com os testes. Nessa altura, sim, depois fui internado e fiz o processo de tratamento todo, o protocolo foi-me Uhum. apresentado, foi-me explicar, e foi nessa altura que comecei a escrever. E E até então. o que é que te levou a escrever? O que é que te levava? Porque aquilo era bem. Epá, eu digo-te, não sei se fizeste algum livro, mas eu acho que a compilação daqueles textos era uma boa ideia, digo-te já. Um dia ajudas-me a fazer isso. Hã? Ele é um dia ajudas-me a fazer isso. Bora? Olha, eu sempre gostei de escrever, mas aquilo que escrevo ou que escrevia era só para mim. Nunca tive vontade de partilhar. Um, Ali, naquele caso, tinha o tempo, tinha a inspiração, era fácil, é fácil escrever quando não penso nisso. Eu houve alguns que escrevi que não gostava de pensar no que escrevia porque era mais fácil as coisas saírem. E pronto, foi esse o motivo. Tinha- era, era uma forma também de eu mostrar aquilo que estava a acontecer e de eu, para mim próprio, também refletir um bocadinho sobre o que estava a acontecer. Uhum, uhum. Compreendo. A escrita também me ajuda imenso. No meu caso, quando, em momentos de stress, eu entrei como diz uma amiga minha, o meu cérebro entra em rotação 5.000 por minuto, então tipo overthinking, estás a ver? E então o escrever ajuda-me a agarrar o fio à meada e a abrandar, porque como a escrita é mais lenta do que o pensamento, né? Ajuda-me a ir analisando a situação com mais racionalidade e a abrandar aqui as rotações, portanto percebo como a escrita ajuda às vezes mesmo a digerir certas coisas e a expor, vá, digamos assim. Eu nesta fase eu lembro-me que tu me fizeste um comentário uma vez e eu achei super interessante. E então, tu já me explicaste isso a mim, mas eu gostava que tu explicasses outra vez para quem nos está a ouvir. Eu lembro-me de tu dizeres, porque tu estavas a fazer os tratamentos de quimio e assim, mas continuavas a treinar. Hum. E então, eu lembro-me de tu comentares comigo e dizeres assim, que treinar a fazer quimio era como treinar em altitude. Ah, E então, sim. se não te importares, tipo, de explicar porque é que usavas essa comparação. O treino, em primeiro lugar, depende muito do nível que nós estamos. E eu, nas diferentes fases da minha vida em que competia, quer no remo, quer no triatlo, o treinar muito ou pouco é sempre relativo, porque é sempre de acordo com o nível que nós estamos. Quando eu começo com criança, com 10 anos, a treinar, tenho um nível de treino e de intensidade adequado à idade. E em sénior, adequado à idade e ao nível. E aqui na quimio é exatamente o mesmo. Eu treinei muito, adequado à situação que estava a viver. Não é? É óbvio que não fazia as mesmas cargas, não fazia os mesmos tempos, não fazia nada comparado. Mas isso não quer dizer que eu não possa treinar todos os dias e que não possa ter um treino adequado à situação em que estou. Treinar em altitude, a comparação é porque nós, quando estamos em altitude, temos uma dificuldade acrescida. E essa dificuldade vai-nos criar adaptações, não só físicas, mas também psicológicas. Eu acho que ali a quimio simbolizava um pouco isso. Era aquela dificuldade acrescida que eu podia ver de uma forma negativa ou positiva, mas podia encarar aquilo como um nível de dor ou um nível de um teste que me ia fazer ser mais forte. Por isso, eu hoje, se estiver a treinar, e já não faço quimio há 4 anos quase, aquele nível de dor que encontro no treino e que não pode ser comparado a esse período, acaba por ter uma preparação que esteve lá. Porque agora posso relativizar certas coisas. Se calhar era essa a analogia que eu estava a fazer. Não faz muito sentido. Mas tu tens noção que tu és daquele, ou seja, tu és daquela percentagem pequenina que perante uma situação dessas continua a treinar. Porque a grande maioria das pessoas que entram numa situação dessas fazem completamente o oposto.
daquilo que eu observo. Resguardam-se e diminuem as atividades e... Sim, havia um preconceito médico há uns anos que diziam que as pessoas que fazem quimio têm que se resguardar. E isso está mais comprovado pela literatura que é falso. E isto é conhecimento médico. Um, a questão, eu na altura fiz um trabalho sobre o doente oncológico e a atividade física e em termos científicos e os estudos que existem neste momento indicam que aquelas pessoas que não fazem nada quando estão a fazer quimio também não faziam nada antes. Ok. Não, ali é um bocadinho transversal. Não é que as pessoas estão doentes e estão a fazer quimio e não fazem atividade física. Elas simplesmente nunca fizeram. E é impossível, nesse período, começar a fazer. Porque se a pessoa já não fazia, já não tinha hábitos, já não gostava, agora que está mais debilitada, menos vai fazer. Uhum. Existem alguns casos, algumas pessoas que depois do processo ter terminado, podem mudar alguns hábitos de vida, embora seja uma minoria muito pequenina. Porque o normal, eu também escrevi uma vez, é um bocadinho como a passagem de ano. A pessoa, quando apanha o susto, faz uma série de mudanças, acho que a passagem de ano para o ano vai ser assim, sabe? Mas depois, com o tempo, vai passando e vai se esquecendo. O que também é positivo, porque nem sempre é bom lembrar de certas coisas. Mas pronto, eu fazia atividade física na altura muito pelo hábito que levava antes. Só tive que adaptar e tive que compreender quais eram as limitações, Uhum. consciência, e era avaliado diariamente no IPO, com análise e com artesanos, que havia determinados valores a nível de hemoglobina, a nível de plaquetas, que se estivessem abaixo daquele valor eu não podia fazer nada, Uhum. e eu sabia quais eram e sabia consciência disso. Isso também me ajudou, porque tornou-se lógico para mim quando é que podia, quando é que não podia, e isso fui buscar outra, que era conhecer o processo, saber o que é que tinha que fazer e o que é que podia fazer e não podia, para tentar adequar o treino que eu tinha na altura à situação que eu estava a viver. Ou seja, é o envolvimento vá, do doente, vá, digamos assim, no processo na sua totalidade. Porque há muitas pessoas que tipo, não se envolvem tanto, né? Vão mais atrás do que os médicos dizem, não querem saber esses pormenores que tu estás a dizer. E tu tentaste Eu, entrar por aí para teu próprio benefício, né? Para conseguires recuperar melhor e teres uma atividade ao mesmo tempo e mexeres o corpo. sim, no hospital, para já, em termos do protocolo que eu fazia, conhecia-o perfeitamente. Foi-me apresentado, eu falei com uma das médicas da equipa na altura, ela explicou-me tudo. Claro que há sempre conceitos mais difíceis de compreender e a maior parte das pessoas não compreende, porque não tem formação para isso, ou não percebe muito bem o que é que significa, Uhum. mas eu sabia exatamente os produtos que estava a fazer, o tempo que demoravam, o tempo que eu ia demorar a fazer aquilo, como é que funcionava o ciclo, quais eram os critérios de recuperação necessários. Por exemplo, dizerem-me que eu tinha que beber muita água. Para mim não servia, tinha que saber quanto é que é muita água. Quanto? É 1 litro, 2 litros, 3, 4? O que é muito? E aí, tornar tudo objetivo ajudava-me imenso. Depois, o treino que eu fazia no IPO, caminhar lá no corredor do internamento, ou fazer exercícios com elástico, tinha que haver ali um processo, havia uma rotina. Já no próprio hospital há uma rotina que os doentes têm, as horas de acordar, as horas de tomar banho, deitar, comer, etc. Tinha que enquadrar tudo no que tinha e isso ajudou-me a organizar mentalmente. E pronto, mesmo cá fora também mantinha a rotina e tentava fazer tudo. À altura não era possível, simplesmente, mas quando era, tinha que ser feito. É um pouco conseguirmos controlar aquilo que a gente consegue controlar, não é? Aquilo que a gente consegue, não é? Meter a mão e influenciar, digamos assim. Diz-me uma coisa, o que é que... Eu sei que tu, entretanto, depois foste explorando mais coisas, né? E recentemente, se calhar não é assim tão recente, os anos passam muito rápido, mas tu foste fazer um curso de treinador de futebol Assim, na foi, Escócia. O que é que te levou a isso? De repente.
Foi o Covid, desculpa. Eu sou treinador de remo há muitos anos. O primeiro curso em que eu me inscrevi de treinador foi em 1999. Sou treinador de remo. Já tinha ido à Inglaterra fazer um curso de grau 2 de treinador de remo também. Sou treinador de triatlo de grau 3. Sou licenciado em desporto e pós-graduado em Psicologia do Desporto e da Atividade Física. E os cursos na Escócia de futebol, que é uma modalidade que eu nunca dominei, Uhum. nunca pratiquei. E com o Covid, quando as coisas fecharam todas, descobri que a Federação Escocesa de Futebol tinha uma série de formações online. Comecei a fazer formações online e normalmente formações gerais, psicologia do desporto, treino físico, etc. E depois percebi que eles tinham muito acessível alguns cursos já específicos do treino de futebol. Comecei a fazer os primeiros graus, são 3 graus que eles têm antes do chamado FAC, que é o primeiro cá em Portugal. Comecei a fazer e quando surgiu a oportunidade, isto vai em 2021 talvez, inscrevi-me no nível da UEFA e fui à Escócia fazer o curso de treinador. Depois, mais tarde, acabei por ir fazer o grau B, o segundo nível, cá, dos cursos da UEFA e pronto, foi assim a aventura. E acabei por trabalhar 3 anos com equipas de futebol aqui em Setúbal. E Boa. eu um jogo da minha antiga equipa, por acaso. Não percebi, desculpa. E ontem fui ver um jogo da minha antiga equipa, matar saudades. Até aí, como é que foi essa experiência lá na Escócia? Foi fria. Foi espetacular em termos de ver a forma como a formação deles está organizada, a conhecer as pessoas, visitar o centro onde eles dão a formação, é uma coisa do outro mundo, não conheço nada em Portugal assim. Uhum. São muitos campos cobertos, é uma loucura. Mas apanhámos muito frio e na altura não foi fácil lidar com o frio, pelo menos para mim, pessoalmente, custa um bocadinho, prefiro o calor. Ok. Diz-me uma coisa, de todos os, pronto, desta tua jornada a nível de saúde que tiveste e de todos os tratamentos que tu fizeste, há sequelas, há consequências que ficam, não é? Uhum. O que é que, quais são elas e o que aquelas que de certa forma te podem, não digo limitar, mas condicionar e com as quais tu tens que, não é? Tipo, te adaptar no dia a dia, por exemplo. Olha, uma delas muito simples é a voz. Como treinador, uso muito a voz e da primeira vez que fui operado, um dos nervos, que é o laríngeo recorrente, das cordas vocais, ficou lesado e é, é algo que me afeta no dia a dia. Eu agora estou a falar contigo e acho que a minha voz está mais ou menos, mas depois de dar um treino na piscina, com a umidade, com o calor, fico praticamente afónico. É difícil às vezes gerir isso. Naqueles dias em que há muita poeira no ar ou que há mais umidade, afeta-me bastante. Outra muito simples em termos físicos e que me afetam na parte da preparação física é que eu agora tenho 64 quilos e na altura tinha mais 8 ou 10. Por isso é muito mais difícil e até também tenho 44 anos e vou para os 45. É muito mais difícil ganhar massa muscular Uhum. e em termos de treino físico para o remo afeta-me bastante, no triatlo nem por isso. No triatlo, a parte das metástases pulmonares que tenho, eu não sei se me afetam ou não, porque acredito que sim, mas já estou tão habituado que já não consigo perceber se isto era o normal ou se não tivesse, podia ser, podia ter uma resistência diferente. Uhum. Um, e pronto, acho que é por aí, não há assim nada que eu me possa queixar. Tenho Ok. artrite reumatoide agora, que me afeta imenso, eu deixei de competir no triatlo por isso, não posso correr. Uhum. Talvez seja consequência daquilo que fiz, não sei, nem há forma de saber. De manhã, treinar de manhã é difícil para mim, embora eu treine de manhã todos os dias, porque quando a artrite reumatoide é uma condição que é inflamatória, de manhã, quando acordo, é sempre mais doloroso, é sempre difícil mobilizar as articulações, principalmente nas mãos e nos pés, mas depois de começar a mexer e depois do treino fico sempre um bocadinho melhor. Também é engraçado, não é? Eu começo a treinar todo coxo e depois acabo. Mas pronto.
De resto faço tudo, não sinto nenhuma limitação em termos de treino. E agora, ao fim deste tempo todo, voltaste a competir. Sou muito mais cuidadoso no treino do que era antes, né, quando tinha 20 anos. Mas pronto, voltei a competir um bocadinho por acaso, mas foi bom. E diz-me uma coisa, pronto, os treinos, daquilo que eu tenho visto nas publicações, tu agora tens feito umas publicações assim mais minuciosas sobre as cargas de treino semanais e acho muito interessante. E nota-se que tens uma consciência muito maior do corpo e de que estímulo é que deves dar, deves pôr carga ou não, agora é para abrandar, não vale a pena estar a acrescentar mais. Mas além dessa consciência a nível de treino, sentes que, por exemplo, a nível de alimentação, tiveste que mudar alguma coisa de quando tu competias, quando eras mais novo, para agora? Se calhar ao contrário, se calhar faço pior agora. Há aqui um detalhe muito importante. Eu, Diz. quando competia sénior no remo, o remo vai deixar de ter em breve, mas ainda tem escalões de peso, Uhum. ligeiros e absolutos, e os pesados. E os ligeiros são, o remador ligeiro individual pode ter até 72 kg, mas se tiver uma equipa, a média é 70. Quando eu competi em sénior, havia essa preocupação por causa do peso. Embora eu nunca tenha tido grandes problemas para controlar o peso, havia um certo cuidado que agora eu não tenho necessidade de ter. Eu como tudo, faço tudo. A única regra que eu tenho que respeitar é que tem que haver equilíbrio, tem que haver bom senso. Não quer dizer que eu não bebo um copo de vinho uma vez ou outra, mas não posso beber uma garrafa, como é óbvio. Aqui a questão é, não há nada que eu possa dizer não como isto. Nada. Porque isso também me afeta psicologicamente. Se eu tiver que me privar, é muito mais difícil. Às vezes os atletas dizem tem que se fazer muitos sacrifícios para isso para mim é mentira. Quando o atleta está a fazer muitos sacrifícios, se calhar está no caminho errado. Ou se calhar não é bem aquilo que ele devia estar a fazer. Eu faço aquilo que gosto, da forma que gosto, não tenho limitações, não tenho problemas de peso também. Tem que haver bom senso e tem que se perceber que cada passo que se dá numa determinada direção é para lá que nos leva, não é para outra. Tento dormir o melhor possível, tenho dificuldades no sono, há bocado perguntaste das limitações, não durmo uma noite descansada como dormia com 20 anos, acordo à meia da noite, ou porque me dói os pés, ou o pescoço, etc. Há sempre coisas que me incomodam, já aceitei isso, e acho que neste momento sei viver com isso, porque é algo que eu não posso alterar, e tento, daquilo que tenho, fazer o melhor possível, é a única regra. Boa, boa, boa. Boa. E então, e projetos para o futuro? Tens alguma coisa em mente? Eu tenho treinado, voltei a competir, como tinha dito, Uhum. por acaso, porque fui meter numa prova assim para brincar, num campeonato regional, depois aquilo correu bem, depois fui a outros, depois fui ao Nacional de Remo de Mar, nunca tinha feito remo de mar, sempre fiz pista, e ficou o bichinho lá outra vez, e este ano ando a treinar um bocadinho mais, para fazer pelo menos o circuito de remo de mar, e acima de tudo tentar influenciar aqui mais algumas pessoas, mais uns jovens para irem comigo, arrastar mais alguém. Esse é o principal objetivo, que é tentar, na próxima vez eu não vá sozinho, mas já levo pessoas comigo. Boa, boa, boa. Sim, porque tu estás com a tua Dizem idade, estás com a tua idade, 44. 44 anos, e com este historial todo, ou seja, o que tu mostras é não há issues, não há medos, é dedicar-nos, é tentarmos, se a gente não tentar, a gente não sabe. Sim, mas acima de tudo é fazer. Eu tento. Nós, quando passamos pela questão de saúde, e estamos a falar disso também, não é? As pessoas normalmente veem o tempo que aproveitaram, ou que perderam, ou aquilo que fizeram bem ou mal. Pensam muito na vida, não é? E eu, na altura, havia uma coisa que estava orgulhoso de ter feito, que era ter passado muito tempo com o meu filho, e tive a oportunidade de passar a infância toda dele ao lado dele,
hum, mas também fazer aquilo que gostamos. Por isso, para mim, é muito fácil treinar, porque eu gosto de treinar, eu adoro treinar. Ontem teve uma chuvada brutal aqui em Setúbal e vento, e eu fui para a água e apanhar chuva e vento e frio, e é algo que eu gosto de fazer, por isso não é um sacrifício. Quando dizem fazer sacrifício, não, não faço nenhum. Pensando bem, não faço nenhum. Talvez de vez em quando tenha que ir ao IPO, mas pronto, faz parte. Também há uma certa nostalgia, porque cada vez que lá vou, aquilo foi um bocado da minha casa durante aquele período. Isso também não é negativo. E pronto, não posso dizer que exista uma coisa que me custa ou que tenho que fazer por. Isso não há. Isso é extraordinário. Porque eu ouço tantas pessoas dizer e tem que ser, e tem que fazer, porque tem que ser, e não me apetece, e não gosto, e tenho que fazer. E eu própria tive uma fase em que, quando praticava o trail running, em que deixei de gostar de praticar o trail running, porque direcionei para o caminho que não era. E além de andar obcecada com a comida e com o peso e com isto e com aquilo, o amor e a alegria que eu tinha na altura desapareceu, né? E, como tu disseste, dei o passo no caminho, ou seja, pus-me na direção errada do caminho, porque a partir do momento em que havia ali muito esforço. Como treinador, eu já fui mais exigente com os meus atletas, mais exigente em termos da questão do treino, dos números, etc. Mas hoje em dia também tento me ajustar, tento me adaptar um bocadinho para aquilo que os jovens e não jovens também querem e perceber que se eles não estiverem bem, é uma questão de tempo até se irem embora. Porque se as pessoas não gostam do que estão a fazer, para que é que isto serve? É, Não faz sentido. é. Ninguém Olha, vai à chuva se não gostar, não é? diz? Ninguém vai arrumar à chuva se não gostar. Não, não. Nem ninguém vai correr à chuva, nem com granizo, nem com nada disso, se não gostar mesmo. Olha, só tenho mais uma pergunta para ti, para nós finalizarmos. Uhum. Imagina que agora tinhas a oportunidade de estar frente a frente contigo próprio quando eras miúdo, tipo aí entre os 7 e os 10. O que é que tu dirias a ti próprio? Que mensagem que passarias a ti próprio que achasses que era importante teres ouvido na altura? Bem, eu tenho uma resposta muito objetiva para isso, mas vou deixar para o fim, porque Ok. é mais brincadeira. Mas em relação ao treino, eu acho que se eu tivesse tido ali uma orientação um bocadinho diferente, em certos momentos, podia ter chegado mais longe. Uhum. Na altura, estamos a falar dos anos 90, não era tão comum, não havia tanto conhecimento, não havia internet, não havia tanta formação dos treinadores, e em alguns momentos eu passei muitos anos para descobrir uma coisa que era fácil de alguém dizer e num dia estava feito. Por outro lado, isso talvez me tenha feito, talvez me tenha tornado mais resiliente, porque não houve a papinha toda feita e tivemos que, em muitos casos, ter que lutar demais por coisas que não exigiam tanto sacrifício. Mas dizia-me que esse é o caminho certo, continua, porque vais bem. E não te esqueças de em 2010 investir no Facebook. Me ajudava. Boa, 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 boa. Olha, obrigada por este bocadinho, por esta tua disponibilidade em partilhares um pouco de ti. Não sei se queres acrescentar ou dizer mais alguma coisa. Também pelo convite, é interessante. Foi uma novidade para mim também. Então, é a primeira vez dos dois. Se estamos vivos, existe sempre uma solução. Existe sempre uma forma de nos adaptarmos, de nos energizarmos, de irmos buscar força a algum lado dentro de nós e continuar caminho. Mas é fundamental neste processo nós nos respeitarmos, nós nos aceitarmos e sermos gentis e tolerantes connosco, porque normalmente nós conseguimos ser as pessoas mais horríveis para nós próprios. E o que não temos coragem de dizer aos nossos amigos e à nossa família, dizemos a nós sem hesitação.
Para tudo isto é importante nós conhecermos o mais fundo de nós. E espero que com estas partilhas vos inspire, vos acolha, vos abrace. Muito grata por me escutarem, por nos escutarem, e sejam gentis convosco.